Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí? The Great Preacher. Mais uma vez eu falo, ou eu deixo por conta de vocês deixar nos comentários aí? Eu acho que eu vou deixar, não é? Pensando bem, é. But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui, The Great Preacher? Como sempre, sim ou não? Os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Quando dá essa paradinha assim para nós falar em quê? Em quê, The Great Preacher? Em quê? Em quê? Tell me, please. Nessa multidãozona aí que tá só de bitucona aí. Porque tem uma redona social zona aí que fica só assim, aquelas bituconas assim, sabe? Que estão só de bitucona no canal. Fica o que é pra vocês aqui também, sempre? O nosso convite, horas não, horas se não, para que todos vocês se juntem-se a nós para a honra e glória de Deus, amém? E o que é mais aí, The Great Preacher? A primeira multidãozona que está até do outro lado do Atlânticozão, que está orando por nós, meus irmãos. Nós também, meus irmãos, estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes assim, nessa mesma pegada. E quanto mais a multidão for aumentando aí, até do outro ladão do Atlânticozão, melhor é. Por quê? Porque há muita oração aí, uns pelos outros aí, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. E o que é mais aí, The Great Preacher? A segundona multidãozona, que está até do outro lado do Atlânticozão também, que está o quê? Bota aí, ó, Moçambique, a Angola, a Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, bota assim, tudo num pacote só, até do outro lado do Atlântico. Until China. Para a honra e glória de Deus, que estão fazendo o quê aí? Visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos, meus irmãos. Também assim, ó, em todo o globo terrestre, que nós possamos continuar assim também, meus irmãos, firmes e fortes assim, nessa mesma pegada, para a honra e glória de Deus. Em que é The Great Preacher, para a honra e glória de Deus aí? Na compartilhação, da examinação, das escrituronas sagradonas do nosso eterno, amém? Para a honra e glória de Deus. E o que mais é The Great Preacher? O evangelhão eternão. Compartilhando aí o evangelho eternão aí, sem arrudez, sem mimimi, sem essas porcariadas que tem por aí afora. Amém? Eu já falei com você já. Eu já falei, presta atenção, para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, que nós viemos aí estar nessa mesma comunhão aí, na compartilhação da examinação do evangelhão eternão aí, para a honra e glória de Deus, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos, fica o que também? Como sempre, sim ou não? O nosso convitão, que é bem grandão assim, em todo o planetão, globão terrestrão assim, que todos vocês se juntem-se a nós e assumam essa... Vai querer ir para a eternidade sozinho? Não vai não, né? Pois é, então vamos embora pregar o evangelho para a honra e glória de Deus, continuar nessa mesma pegada aí, amém? E as soon as possible, todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória de Deus. E nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse temazão aí, para a honra e glória. Se nós não fechar na parte 2, nós vamos fazer a parte 3 aí, para a honra e glória de Deus, amém? Oh, The Great Preacher, tell me, please, I'm here to hear you. Qual o tema de hoje para nós aí, The Great Preacher? Qual o tema de hoje? O tema de hoje é... Olha aqui, para a honra e glória de Deus. Olha aqui na minha bitucona aqui. 3 sinais da volta do nosso eternão. Dá para você ver? Mas, antes de nós chegar a dar assim, um pulinho assim adiante, olha aqui para mim aqui mais. Mais uma vez, olha que nós iremos fazer um fechamentão de um vidão em Apocalipse, em Revelation, chapter 22, verse 15 and 16. E, por falar em inglêsão, a você que está aprendendo a fazer um cursão de inglêsão, que está pensando em mudar de curso, que você não está satisfeito com o seu curso, seja o motivo ele qual for, principalmente se o motivo for intercâmbiozão. Eu vou apresentar para você aqui a Uptime, vou deixar o WhatsApp deles aqui, para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 69 97. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi
através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Olha nos meus olhos aqui para a glória de Deus. Essa parte aqui o The Great Preacher Love, this part The Great Preacher Love. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch God's prayer up time. Good luck, God bless you, amém? Mas olha aqui nos meus olhos aqui para a glória de Deus aqui, ó. Nós sabemos que estudar não é fácil. Não tem moleza, sim ou não? Pode ser na melhor faculdade do mundo, mas bota assim tudo num pacote. Ai, Edinaldo, por que tu fala esse negócio de bota? Põe nada. Que o nosso português, que eu já falei aqui, principalmente para vocês que são novos, inscritos, seguidores, em qualquer uma das nossas redes sociais, aqui o nosso português aqui é abrenhado, é aparaibado, é arroçalhado, é ajuquirado. Bota assim, coisa assim, dá break. Pra quê? Pra que nós jogue a vergonha dos jovens, dos velhos, por aí afora, que tem o quê? Um bom manuseio na palavra, né? Misters Pastors, que vocês coloquem ele lá num banquinho, né? Porque não tem estudo, né? Isso, aquilo, outro, mas vocês sabem, né? Que eles têm um manuseio na palavra, porque existe uma diferença, você ser um pastor e você ser um pastor pregador. Existe uma diferença, você ser um pastor e ser um pastor cantor. Só que quando a pessoa verdadeiramente busca o dom mesmo, que não vai por interesse por aí afora, que não tem muito por aí, nessas porcarias por aí afora, sabe o que acontece? Tem o dom de pastorear, tem o dom de cantar, o dom de pregar, porque pregar é dom. Vocês sabiam que pregar é dom? O bom manuseio na palavra do nosso Eterno é um dom. Quantos pastores por aí afora, que vocês vê por aí afora, é o pastorzão letrado, não sei o que, isso aquilo todo empinado, e quando vai para um púlpito, conversa, e Bíblia que é bom nada. Começa a contar a história de fulano, de Beltrano dele, não sei o que, isso, aquilo, outro, e não para, e aí começa essas porcarias que tem por aí afora, que eu tenho nojo disso, xarabaxê, e não sei, olha aqui nos meus olhos, para a glória de Deus. Pare com isso, para a glória de Deus. Muitos morreram nessa mentirada por aí fora, nessas linguagens de Satanás por aí fora. Ei, você está falando aqui é com quem entende. Eu estou falando que essas linguagens é de Satanás, que isso aí não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. Experiência, veterano de guerra aqui que estava por aí afora nesse movimento, essas porcarias por aí. Escuta eu falando para essa. Ai, Edinaldo, porque tu não sabe que é língua estranha, língua de Satanás. Ei, olha aqui para mim aqui, ó. Linguagem de Satanás. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Quer te tabatar, não é essas porcarias por aí afora? E ainda tem uns mentirosos ainda, bom de criar vergonha na cara. Uma porcaria tá falando xarabacá, xarabá, e o outro tá. É porque Deus fez isso, Deus não sei o quê. Isso, aquilo, outro. Uma mentirada, uma falta de vergonha. Mas se morrerem desse jeito, se for pequenito, vai ser assadito com diabito. Se for grandão, vai ser assadão com diabão. Dá pra você ver o tamanho do problema com essas mentiradas, com essas linguagens de Satanás por aí afora? Ah, não gostou não, foi? E aí, olha aqui nos meus olhos aqui, você tá falando aí com quem entende do assunto, isso aí nunca teve nada com Deus, teve com Satanás, com o diabão, com a diabita, bota essas porcarias tudo num pacote só, isso aí, não gostou não, né? Ah, se sentiu ofendidinha, ofendidinho. Então, olha aqui nos meus olhos aqui, ei, bicho, se você morrer nessa mentirada de linguagem de Satanás por aí afora, você sabe que você está sendo baita do mentiroso, da mentirosa. Bota tudo num pacote só assim, para você ver se eu estou de brincadeirinha, porque o evangelho é reto e direto. Quando meu pai estava pregando o evangelho reto e direto, não tinha mimimi não. Sabe que eu te digo uma coisinha? Se você morrer nessa praticazinha de diabito, de diabono, bota essa porcaria tudo num pacote só, essas linguagens de Satanás por aí afora, você vai ser assadão, assadona, não sabia disso? Ah, não. Ué, mas já... Ah, não tá. Ah, tá, né? Porque disse que quem avisa, amigo é, né? Pois é. E agora imagine que você vai ouvir aqui. Mas antes de nós dar um passão para adiantão, por aí afora, olha nos meus olhos aqui. Vamos orar antes, para a honra e glória de Deus, vamos? Vamos convidar vocês. Ore conosco, para a honra e glória de Deus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor nos permita, Pai, que nós abrimos a tua santa e bendita palavra, Pai. Pai, te peço, Senhor, neste exato momento que o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, porque até o pregador se alimenta, Pai. O puxa-arranco de orelha que é para todo mundo.
Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar exercendo, Senhor, na tua santa e bendita obra, Pai, de ser um instrumento nas tuas mãos, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que estão sendo enganados, Senhor, por Satanás, seus filhos, essas porcaria por aí afora. Pai, que o Senhor tire os meus irmãos, Senhor, que o Senhor use de misericórdia. Tira os meus irmãos, Pai, nesses movimentos, Senhor, satânico, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Pai, muitos, Senhor, já chegaram ao conhecimento, o Senhor sabe dos teus mandamentos, que é santo, da tua lei, que é santa, que é imutável, que é para ser guardada, observada, e que é imutável, Pai, que é eterna, Senhor. Mas, Pai, agarrado, Senhor, no velho homem, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor, porque tão desejosos, Senhor. Sai de dentro desse movimento satânico, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, dos teus filhos, Pai, dos teus pequeninos, Senhor. Pai, não deixa, Senhor, Satanás continuar, Pai, enganando meus irmãos, os teus filhos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Pai, ajude-nos, Senhor, a sermos fiel ao Senhor até o fim, Pai. Como diz a tua santa e bendita palavra, Matthew chapter 24, verse 13, but he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai, nos ajude, Senhor, para que tão breve, Pai, nós possamos estar com o Senhor na eternidade. Pai, como sempre aqui também, Senhor, que não seja, Pai, aqui, Pai, apenas números a mais, chegando a todos os dias, Pai, nessas redes sociais. Mas, Pai, que seja números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. E que tão breve, Senhor, com o teu auxílio divino, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Obrigado pelos teus montões de misericórdia que se renova cada manhã, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que muitos não são salvos, não é porque o Senhor rejeita, é porque, Pai, eles te rejeitam, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, Pai. Estão sendo enganados, ludibriados pelo Satanás e seus anjos, Pai. Pai, por isso eu te peço que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, tira as escamas dos olhos dos meus irmãos, Pai. Perdoa, Senhor. Pai, eu te peço, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. E nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor até o fim, Pai. E tão breve, Senhor, todos nós estaremos com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, esta palavra de hoje, Senhor, que seja guardada na nossa mente e no nosso coração, como todas. Até mesmo, Senhor, para o teu filho, Pai, que se encontra provado, Senhor, que foi lançado, Pai, na cova dos leões, Senhor. Mas assim como o Senhor tirou, Pai, o meu irmão Daniel, Senhor, da cova dos leões, o Senhor há de tirar, Senhor, o meu irmão, Pai, Pastor Júnior, Senhor, desta cova, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. E que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos do meu irmão, que o Senhor destapa, Senhor, que o Senhor tira, Pai, as escamas dos olhos dos meus irmãos, Senhor. Porque, Pai, ele te ama, Pai, e está sendo injustiçado, Senhor. Mas o Senhor sabe que ele, Pai, luta contra o pecado, Pai. Só que nos movimentos que ele está, Senhor, não é isso que verem, Pai. Porque a corrupção já tomou de conta, Senhor, desses lugares por aí afora. Eu te peço, Senhor, que o Senhor levanta o meu irmão, ergue a cabeça do meu irmão, Senhor, e dá força para ele, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor perdoa, Pai, os pecados do meu irmão, Senhor, porque há quanto tempo, Pai, que ele vem, Pai, na prática do pecado contra o Senhor, Pai. Pai, te peço que o Senhor permaneça conosco. E nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor. Te peço e te agradeço, e nós oremos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Quase não para de orar, né? Já tem falado muito por aí afora, né? Até quando eu vou fazer as refeições, já tem falado por aí afora, que eu gosto de orar, sabe? Agradecer ao nosso Pai, né? Rapaz, eu pensei que tu não ia parar de orar mais, não. Mas é assim mesmo, sabe por quê? Porque a gratidão ao nosso eterno. Porque quantas pessoas tem por aí afora, mundo afora, morrendo de fome, sem comer, e nós temos um alimento, nós não vamos ser gratos ao nosso eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? E minha família me chama a atenção por isso, mas nós vamos assim mesmo, orar com gosto mesmo. Às vezes passa até a fome, né? Que até dizer por aí afora, né? Mas orar, ser grato ao eterno, para a honra e glória de Deus, amém? Meus irmãos, vamos lá. Qual o tema de hoje aí, para a honra e glória de Deus? O tema é
3 sinais da volta de Jesus. But before we start, eu tenho um recadão aqui para o meu irmão. Eu vou te chamar de irmão. Você já nos esculachou por aí afora. Mas assim como foi o nosso irmão Paulo, que o nosso Eterno viu ele com amor dele, guardando os princípios, via que ele ia ser fiel ao Eterno, o Senhor resgatou ele de lá e fez ele o quê? Um grande missionário, um grande pregador, um grande evangelista e um grande obediente, e o homem que escreveu 70% do Novo Testamento. Meu irmão, você está se sentindo no fundo do poço. E eu não estou aqui para bajular ninguém, porque quando é filho de Satanás, eu não tenho esse negócio não. Eu boto o dedo para lá, boto para cá, boto não sei o quê, olho no olho e falo assim, ó, filho de Satanás. Não tem esse mimimi não. Filho de Satanás. Se for pequenininho, é filho do Satanás. Se for grandão, é filho do Satanásão. E ponto final e acabou. Quando fala essas porcarias que eu falo por aí afora, falsos pastores, falsos profetas, eu falo logo assim, ó, essas porcaria. Porque isso é falsa porcaria. E quando se entrega para Satanás, eu olho bem na bituca, assim, ó, olho a olho, e falo, filho de Satanás. E ponto final e acabou sem mimimi e dentro da palavra de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? Meu irmão, eu vou ter aqui um recadão para você aqui. Você fez teologia. Eu vou te mostrar aqui uma pregação tua, que essa pregação aqui foi que mexeu no ninho de Satanás onde você está. Porque você nunca fez uma mal pregação. Você sabia disso? Você nunca fez uma mal pregação. Sabe qual foi o grande problema, o grande obstáculo que acharam em você? É porque você não se corrompeu. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque você foi homem, você foi ali, ó, firme e forte. Você chamou o pecado pelo nome e falou assim, igualmente o The Great Preach, na seita maligna e perigosa, porque você já não chamou de seita. Tem vídeo teu por aí. E nós assistimos muita coisa por aí afora. Assim também como vocês nos assistem. Só que tem uma grande diferença nisso aí. Para muitos que não têm o entendimento, entende que nós estamos querendo ser melhor do que os outros, que a nossa igreja é verdadeira e as outras que se dane, como diz por aí afora, que não sei o quê, que quem salva na seita do 7º dia, porque eu desdenho, é a minha irmã, Ellen Gold White, que eu tenho que ser... Olha, os filhos de Satanás por aí fora, que já até chamou minha irmã de profeta de Satanás, filho de Satanás, que nessa porqueira Carla por aí, que eu não chamo nessa porcaria de pastor, não tem vídeo no canal falando dessa porcaria, sabe o que acontece? Fala que na seita do 7º dia, quem salva é Ellen Gold White, e que nós idolatramos uma mulher, e quem salva na igreja adventista é Ellen Gold White. E quem escreveu o mandamento foi Ellen Gold White. Por quê? Porque é tudo que Satanás quer, que vocês não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E nós vamos falar aqui em um assunto aqui, em um versículo aqui, ó. Qual é o tema? 3 sinais da volta de Jesus. Qualquer coisa, se der, nós acrescenta mais, não tem esse negócio não. Aqui, quem manda aqui é o Espírito Santo aqui. Aí sabe o que acontece? Você não se corrompeu. E agora, olha aqui nos meus olhos aqui, ó. A direta não é indireta. Porque eu não sou homem de mandar indireta. Eu mando é direta. As porqueiras que tá no ninho de Satanás que você tá, que te derrubou, que se corrompeu. E como viu que você não se corrompeu, e eu sei muito bem o que é isso, talvez você nunca viu falar de mim por aí afora, né? Porque eu tava em off aí, passando por aí afora. Então, tipo assim, numa igreja, em outra, não foi para ser bisbilhoteiro, não. Sabe o que acontece? Essas pilantragens, essas vagabundagens de aplicativo para saber vida de fulano, não sei o quê, bota no púlpito, telefone, e essas línguas de Satanás, que você sabe muito bem do que eu estou falando, essas línguas de Satanás, bati, blai, plai, tal, isso, aquilo, outro, eu tenho nojo disso, porque eu não me misturo com filho de Satanás. Eu não me misturo, eu peco. Ninguém é perfeito. Eclesiastes,
capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Meu irmão, e o que eu vou falar aqui, você tem conhecimento para isso. Desperta. Listen to me, please. Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, listen to me, please. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Our Jesus Christ, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, porque ele é de eternidade a eternidade. E aí? Pegou, não pegou? Aonde você estava no ninho de Satanás, que eu creio, se verdadeiramente você dizer assim, ó, Pai, eu estou aqui para ser um instrumento nas tuas mãos, como fez o nosso irmão Paulo. E você sabe que nós não carregamos mágoa para o coração, principalmente o Eterno. Não é feio chegar diante do Eterno, porque você sabe, você sabe. Eu não vou chamar essas porcarias não, porque eles não se arrependeram. Não, pelo contrário, te chutaram. Aonde essas porcarias tá lá, você sabe muito bem como é que a banda toca lá dentro. Você, escuta o que eu tô falando para você, escuta. Nós vamos ler aqui passagem que vai bater certinho com você, que você tá passando. É, para você ver. Sabe o que que acontece? Você não se corrompeu. E assim como eu sei que dentro desse ninho de Satanás tem maracutaia, tem não sei o que, safadeza, pilantragem, que o que eu já mandei de peste, as porcarias, tomar vergonha na cara, e que eu nunca me corrompi, e nunca, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca vou me corromper, eu mando essa laia todinha, essa porcariada todinha, criar vergonha na cara. Dá para você ver o tamanho do problema? Na seita do sétimo dia que você falou, na seita do sétimo dia, sabe o que que acontece? Você sim tem toda a autoridade. Nós temos toda a autoridade para falar, para você não ser amiguinho do pecado, ser amiguinho de Satanás. E onde você está? Te privaram. Por quê? Listen to me, please. Essa sua pregação aqui, ó. Essa sua pregação aqui. Lugar de ter bem-estar na igreja. Lugar de arrumar um casamento na igreja. Sei que você vai ouvir, você sabe. O que é igreja? Lugar de Lembra? redenção. Hebreus, capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Perdão dos pecados. Vida eterna. Essa que é a ideia. E nós precisamos resgatar isso de volta. Precisamos despregar o que foi pregado aí. E pregar novamente o sangue. Stop here right now, please. Essa sua pregação aqui foi a gota d'água. Essa sua pregação aqui foi a gota d'água. Sabe o que você deixou bem claro? Que onde você estava ali, ó, só acariciando o pecado. E quando você falou que nós precisamos recomeçar, o linguajar mesmo assim, popular, recomeçar e pregar o arrependimento, a confissão, o abandono de pecado, isso aqui, aos olhos de muito, essa pregação sua aqui, foi a gota d'água para o teu ministério. E você sabe, olha nos meus olhos, Pastor Júnior, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Pastor Júnior, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos ter uma conversinha aqui, serinha aqui, ó, de grandes para grandes pregadores aqui, nós dois aqui, de grandes. Talvez você nunca nem ouviu falar de mim por aí afora. Olha aqui, para a honra e glória de Deus. Olha bem nos meus olhos, na minha bitucona aqui, eu já coloquei a câmera assim, ó, até assim, porque tem muitos aí que acham que eu sou um pregador novinho e tal, que eu caí de paraquedas assim na rede social. Olha aqui para mim aqui. Ei, vamos aqui, nós dois aqui, ó, cara a cara aqui, ó, olho a olho aqui, ó, para a honra e glória de Deus, que eu tenho certeza que se você verdadeiramente se arrependeu do teu pecado, que aquilo não foi pecado, escuta, aquilo você não pecou, escuta, você não pecou. E se você verdadeiramente
não tomar uma decisão na tua vida de você abandonar esse ninho de Satanás, sabe o que você vai fazer? Porque olha só, olha nos meus olhos, ei, você sabia que você envergonhou o nosso Pai, o Eterno. Você não cometeu pecado nenhum. Você sabe muito bem disso. Ei, olha nos meus olhos. Você sabe que você não cometeu pecado nenhum. Você estava ensinando as pessoas a não ser amigo do pecado. Aí, os filhos de Satanás, no ninho onde você está, que eu falo isso com toda a autoridade e conhecimento dessa praga, dessas porcaria, sabe o que acontece? Te pegaram e te jogaram no calabouço. Te jogaram lá no calabouço, no fundo do poço. E é difícil, não é? Só que deixa eu te falar uma coisona aqui, ó. Já tentaram várias vezes fazer isso com o Edinaldo, ó. Várias vezes. E o que eu tenho de mandar dessas porcarias criar vergonha na cara e ser obediente ao Eterno, eu não me misturo com filho de Satanás, não tem esse negócio de corrupção. E se você verdadeiramente não tomar uma decisão de você abandonar esse ninho de Satanás onde você está, sabe o que vai acontecer com você? Porque você, ao você fazer isso, você já envergonhou o Eterno. É. Olha o grande pregador aí da seita do sétimo dia falando com você, olho a olho. Porque provavelmente você ainda não viu falar de mim por aí afora. Deixa eu te falar aqui, ó. Você envergonhou o nosso Pai. Você não aguentou a pressão, eu não estou aqui te julgando, não. Eu não estou aqui te julgando, não. Você envergonhou o nosso Pai eterno. Você não estava em pecado, você não viveu na prática do pecado no que você estava falando. E sabe o que acontece? Assim como expulsaram o irmão velho ancião da congregação cristã no Brasil, quando Deus... Pode dar um Google aí, puxar no YouTube aí, a congregação cristã do sétimo dia. Quando expulsaram o irmão ancião de dentro da congregação cristã, eles fazem isso. Reúne ali aquela laia, sabe? Aquelas porcaria que honra a Deus com os lábios e bota para fora mesmo. Ou bota para fora, que nem o irmão. O irmão foi fiel ao Eterno. Ele foi fiel ao Eterno. Porque Deus revelou para ele no púlpito da igreja, congregação cristã no Brasil, que o sábado, os mandamentos de Deus, era para se guardar. Juntaram todo mundo ali, todos os anciões velhos, que é assim que eles fazem, eu sei como é que funciona isso. Foi 2 anos numa igreja, foi não sei quantos anos em outra, isso, aquilo, outro que eu passei por aí afora. Sabe o que acontece? O último ano foi a congregação cristã no Brasil. 13 anos. Dá para você ver? 13 anos. É 13 dias? 13 meses? Não. Eu falo com conhecimento. Sabe o que eles fizeram com você? A mesma coisa que fizeram com o irmão. Se você não confessar, nós tiramos teu cargo, porque você não manda, você é mandado. E você não está trazendo, olha como é que funciona, você não está trazendo membros para a igreja, você com suas pregações está aí afastando os membros da igreja. Porque quem é que não tem pecado hoje em dia? Quem é que não comete pecado? Aí você aponta pecado e pecado e pecado, pessoas se levantam nas tuas pregações e vão embora com vergonha. É, mas aí sabe o que acontece? Faça como o irmão da congregação fez, que ele falou assim, ó, bateu nos peitos assim e assumiu, ó. Quem falou comigo foi o meu pai. Eu não vou entregar cargo nenhum. Eu não vou sair daqui de cabeça baixa, porque senão não foi o meu pai que falou comigo. E ele não é Deus de confusão. E os mandamentos dele é santo e é imutável. Vocês não querem aceitar, não. Agora, dá meu cargo, não. O que ele fez? Saiu de cabeça erguida, fez a vontade do Eterno e abriu a congregação cristã do sétimo dia. Dá para você ver o tamanho do problema? Ele se corrompeu, não. E se você ficar nesse ninho de Satanás, onde você está, você sabe que o sábado é para se guardar, que os mandamentos de Deus é imutável, que a lei de Deus é imutável. Não vem com esse negócio de mentir para assumir, não, que você sabe. Se você está mentindo, eu não suporto negócio de mentir, essas porcas vergonha por aí. Sabe o que acontece? Aí você vai se entregar, sabe para quem mesmo? Para Satanás. Pastor Júnior, sabe para quem que você vai se entregar se você ficar dentro desse movimento de Satanás? Para Satanás. Porque você sabe, a prostituta mãe, tem as prostitutinhas filha, que é todos aqueles que jogam a lei do Eterno por terra, zomba, sapatia. O nosso irmão Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele obedeceu.
Isso aí que aconteceu na tua vida não foi por um acaso, é porque Deus te ama e Ele vê a sinceridade no teu coração e que você não tem como mudar. Você, escuta o que eu estou te falando, que eu sei o que é isso. Você não tem como mudar. Você fez de tudo. Você falando da lei do eterno, não sei o que, isso, aquilo, outro, e não muda. Pelo contrário, não te chutaram para fora porque você foi fazer isso. Você foi fazer, sabe o quê? Essa vergonha diante do nosso Pai. Fala para mim, The Great Preacher aqui, fala para mim aqui pro The Great Preacher. Fala para mim aqui, ó. Tantos anos aqui, ó. Fala para mim aqui, ó. Deixa qualquer pastor meu de pôr isso, aquilo, outro, chegar e falar assim: ei, psiu, você tem que falar aqui o que eu quero. Ah, é? Ei, psiu. Eu acho que você já me conhece, não é? Fala aqui de novo aqui para mim ouvir aqui. Apesar de que nunca aconteceu isso comigo, mas se um dia acontecer, vem cá, psiu. Fala no meu ouvido aqui como é que é. Eu tenho que pregar o que a igreja quer ouvir. Eu tenho que pregar o que você quer ouvir, o que você manda. Toma vergonha na tua cara e sai de perto de mim, sua porcaria. É assim que o Deprite age. Sabe por quê? Porque eu não dou ouvido à voz de Satanás com porcariada. Dá para você ver o tamanho do problema? E você acatou a voz de Satanás. Você, no ninho de Satanás, que fizeram essa mansão para você, não é a casinha. Isso foi uma mansão. E eu sei muito bem como funciona isso. Você envergonhou, foi o nosso Pai. E você não muda isso. Não adianta você querer dizer assim para mim assim, ó. Eu passei muitos anos com esse negócio. Vai mudar, vão aceitar. Olha, tem hino até que fala da lei do Senhor. Tem hino até que fala, meu irmão, não sei o que, isso, aquilo, outro. Não muda. Sabe por que não muda? Porque o trono de Satanás, a glória de Satanás, ele não divide com ninguém. Você falou da seita do sétimo dia, não tem problema nenhum. E você sabe que pessoas morreram ouvindo você falar que não precisa guardar a lei, que não precisa guardar mandamentos. E o tema aqui de hoje, nós vamos falar de um assunto que vai se enquadrar perfeitamente nisso. Sabe o que acontece? Você sabia que você, pastor Júnior, eu não tenho sangue de nenhum pastorzão por aí por onde eu já tenho falado aí, cara a cara, assim, ó, olho a olho, com o pastor da Batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, pastores aí, pastores, olho a olho. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu não tenho sangue de nenhum deles nos meus ombros, e principalmente em redes sociais. Principalmente em redes sociais. Eu não me misturo com o filho de Satanás. Quer que eu te diga uma coisa? Você tem sangue nas tuas costas. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Pessoas morreram odiando a lei do eterno, sem querer saber do santo sábado do eterno. E você sabe que o santo sábado do eterno é eterno e é imutável. Pede perdão. Você envergonhou o nosso Pai. Você envergonhou o nosso Pai. Você não cometeu pecado para ser afastado do teu cargo. Você repreendeu o pecado. É diferente. Sabe o que acontece? Você envergonhou o nosso Pai. Agora, eu te convido para você verdadeiramente se juntar a nós e você pregar o Evangelho eterno e viver o Evangelho eterno. E te garanto que muitos podem te julgar, mas o que diz? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Faça a vontade do nosso Pai. Ninguém vai te julgar por isso. É o convite. Aceita Cristo como seu Salvador. E venha para a seita do sétimo dia que você esculachou por aí afora. Falou mal de nós, tem vídeos teu. Não é feio. Feio é você ter envergonhado o nosso eterno e o teu vídeo está rodando por aí afora. Que isso foi uma vergonha diante do nosso eterno. E você vê pastores falando que você não cometeu pecado. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso, que o que você fez não era para você ter sido afastado do seu cargo, não. Para você ver que mexeu tanto com o teu psicológico, um homem estudado, um homem que tem um bom manuseio na palavra, que briga ali, ó, lutava contra o pecado, falando que vai
fazer uma reciclagem, estudar de novo teologia para se aprimorar e ver os teus erros nas tuas pregações, as quais eu creio. Você foi um homem usado por Deus. Nessa pregação sua aqui mesmo, você foi um homem usado por Deus. E pregações como essa e muitas outras que você fez por aqui, eu acompanho. É tudo que o Satanás odeia. É tudo que o Satanás odeia, essas pregações suas. É igual às minhas. É igual às minhas. É igual às minhas pregações. Só que aqui tem uma grande diferença aqui, ó. Eu tanto prego para os ouvintes, para as ovelhas, como as minhas pregações aqui são para os doutorados, os renomados, que não sei o quê. Sabe como é que eu chamo eles? E você sabe. Essas porcaria, filho de Satanás. É assim que eu chamo essas porcaria. Sabe por quê? Você sabe, todo movimento que joga a lei do eterno por terra, os princípios do eterno por terra e aceita viver na prática do pecado, provém de Satanás. Você sabe muito bem disso. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu te convido mais uma vez. Aceita Cristo como seu Salvador. Pastor Júnior, não é feio retroceder. Ei, bicho. Feio foi o que você fez. Você envergonhou o nosso Pai. E lembra, sangue inocente está nas tuas costas. Só que se você mesmo, verdadeiramente, o nosso Pai não perdoou o nosso irmão Paulo? Perdoou ou não perdoou? E a última tragédia dele foi quem? Estevão. Ele presenciando tudo ali. E ele era da corte de quem? De quem matou Estevão, seu não? O nosso irmão Estevão. Da mesma forma como eu creio que você ama a Deus, porque as tuas pregações eram de quem verdadeiramente ama o eterno. Porque quando se ama o eterno, prega arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado, e não venha servir a Cristo achando que vai ser fácil, que vai ser moleza, que você vai ter riqueza, que você vai ter bens material, essa pouca vergonha que tem por aí afora. Eu sei que você ama o eterno. Se você clamar o eterno, fala, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, eu pequei contra os anjos, pessoas morreram, Pai, ouvindo o Senhor, eu falar que não era obrigado, que ninguém é obrigado mesmo, ninguém é obrigado, que não era preciso guardar o teu santo sábado, porque nós guardamos a lei, os mandamentos, assim como vocês pregam que você viver na prática do adultério não é para te salvar. Não é para te salvar. Quem te salva é a graça, é Cristo. Mas é para você não se perder, que você não vive na prática do adultério. Da mesma forma, porque é mandamento. E você sabe, que o sábado não foi dado para judeu. Isso aí foi Satanás que te induziu para você pregar isso. Você sabe, Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. No verso 2, vocês fazem essa lambuzeira toda. Mas quando foi que foi acabado? No sexto dia. Tanto é que em Gênesis capítulo 2, verso 1, fala o quê? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou seja, e tudo que neles há. Tem tradução que vai dar uma coisa, mas vai dar no mesmo. Aí vocês pegam, né? Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E no verso 3, já confirma de novo que Deus não trabalhou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Dá para você ver o tamanho do problema? Ei, Pastor Júnior, eu estou falando aqui com amor e carinho. Isso não é um desdenho, isso não é uma infâmia. Você envergonhou o eterno, pelo amor que você tem ao eterno. Aceita Cristo como seu Salvador e junte-se a nós, venha viver o Evangelho eterno e venha pregar o Evangelho eterno.
E aí, se você quiser desdenhar por aí afora, é entre você e o eterno. Mas você ouviu. E você está ouvindo de alguém que possivelmente você nunca viu por aí, que passou tempos por aí afora, rodando desses movimentos por aí afora, que tem um conhecimento do que você está vivendo. Lembra, o irmão da congregação cristã no Brasil, o ancião velho, não se corrompeu. Não se corrompeu. Não se corrompa, porque você envergonhou o eterno. E aí nós vamos falar aqui num tópicozinho aqui. Continue conosco. Continue conosco. Vamos para a palavra de Deus? Mateus capítulo 24, verso 10 ao 12. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Qualquer coisa eu dou um acréscimo aqui. Que aqui não tem esse negócio não. Quem guia que é o Espírito Santo. E lembrando que eu não escrevo sermão que não sei o que, isso, aquilo, outro. O Senhor vai colocando tudo aqui, porque tantos anos examinando as Escrituras, estudando as Escrituras, e o Senhor selou com um dom, e o dom é para isso, para ser usado. E lembrando que eu dou aula por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Como o negócio é sério? Vamos lá. Mateus capítulo 24, verso 10 ao 12. Aí aqui nós vamos falar aqui aonde você está. Aonde você está. Aqui o tópicozinho aqui onde você está. Só para você ver no nizão, porque eu creio que o Senhor tirou as vendas dos teus olhos, as escamas dos teus olhos, destapou os teus ouvidos. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Olhando nos meus olhos assim, ó. Fita nos meus olhos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ó a parte aqui onde você vai se encontrar, ó. E você conhece essa passagem muito bem, muito top. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12 agora, para ficar bem beautiful. Essa palavra é bonita, não é? Em inglês, né? Beautiful. É bonita, né? Tanto é bonita, como o significado dela, até a pronúncia é bonita. Beautiful, né? Tá linda, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso aqui, ó. Grande pregador falando para um grande pregador. Para a honra e glória de Deus. Olha aqui nas bituconas aqui, ó. Grande falando para grande. Fitou bem? Pois é, né? Grande falando para grande. Junte-se a nós. Aceita Cristo. E tudo isso aí fica no passado. E Deus, quando é a sinceridade do coração, Ele perdoa. E você sabe que Ele joga os nossos pecados no mais profundo do mar. E deles não se lembrará mais. Falsos profetas, né, vão se levantar. E essas porcaria, rapaz, teve um sentidinho aí, que eu mandei, eu não sei se eu mandei ele criar vergonha na cara, que eu não dou muita ousadia pra essas porcaria mesmo. Foi um comentário aí, eu peguei e escrevi lá, né? Falei, tá todo sentidinho, porque eu falei dessas porcaria, né? Dessas porcaria tua por aí afora, né? Com essa mentirada, essa linguagem de Satanás, essas porcaria por aí afora. Dá pra você ver como é que a banda toca, que não tem mimimi. A seita do sétimo dia não concorda de viver na amizade com Satanás. Não prega para você ser amigo de Satanás. Nenhum dos inscritos da nossa irmã, ela tem que falar com amor e carinho. Não é bajulação, não é como é que se fala, como fala por aí fora, adoração não, ó. É com amor e carinho. Gratidão a ela, porque ela se doou para o eterno. Para ser um instrumento para o eterno. Nenhum inscrito dela, da nossa irmã, ensina você
a ser amigão de Satanásão, não. Não. Nós não tem esse negócio de ser amiguinho do pecado, de ser amigo de Satanás, não. Sabe o que acontece? Nós falamos, sabe o que é? Irmãos, nós somos ensinados e nós ensinamos que é para nós repreender o maligno, em nome de Cristo, nós somos salvos pela graça, mas por obediente a Cristo, por sermos salvos, nós observamos os mandamentos, porque nós observando os mandamentos, nós não vivemos na prática do pecado. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. E aí sabe o que acontece? Se você ficar, se você ficar, acariciando o pecado, sabe o que nós mandamos assim na latita? Se for pequenito, é na latita. Se for grandão, é na latona. Se você viver igual você fez aí, igual você fez, pastor Júnior, se acariciar o pecadinho ou pecadão, se for pequenininho e morrer acariciando o pecado, vai ser assadinho. E se for grandão acariciando o pecado, vai ser assadão com Satanás e seu diabão. E nós não pegamos nenhum inscrito da nossa irmã Ellen White falando para nós ser amigo de Satanás ou amar o pecado. Não, nenhum inscrito dela. Ela fala que é para nós vigiar, que é para nós se cuidar, para nós se afastar do pecado, do mundão e se entregar ao eternão. Então, se um lugar desse, uma igreja dessa, te ensinar você a ser inimigo de Satanás, não ser amigo de Satanás, se afastar do pecado, cuidar da tua saúde, cuidar do teu corpo e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e que nós devemos trilhar o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pela graça. Ninguém é salvo a não ser pela graça. Então, uma igreja dessa, um lugar desse, não é um lugar errado, não. Dá para você ver como é que a banda toca? E aí, sabe o que acontece? Nesse ninzão de Satanás onde você está aí, olha só como é que o negócio funciona aqui, Olha só como é que o negócio funciona aqui, Lembrando, pregador grandão para pregador grandão. Aí sabe o que acontece? O ninzão de Satanás onde você está, se reunia essa galerona todinha. Todinha. E ali são o quê? Você sabe. Pastor Júnior, você sabe que são falsos pastores, falsos profetas. Quando eu falo assim, essas porcaria, né? Eu não gosto nem de falar. Eu falo assim, falso, porque a palavra de Deus fala falso. Mas eu já falo logo essas porcaria. Quando é esses falsos pastores, essas porcaria pastor. Quando é falso profeta, essas porcaria falso profeta. Então o que acontece? Sabe o que acontece no meio de tudo isso? Aí eles fazem de tudo para sentar os pastores que lutam pelo pecado, contra o pecado, que quer que a igreja viva em santidade, como foi o teu caso. Eles fazem de tudo para sentar os pastores, diáconos, presbíteros, anciões e bota ali, sabe? Bota ali no curralzinho. Aí sabe o que acontece? Que se você parar para pensar hoje, verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Cadê o amor dos teus irmãos? Você não cometeu nenhum pecado. Você não cometeu nenhum pecado. E você sabe disso. Aqui você não cometeu pecado contra ninguém. Mas contra o eterno você envergonhou o eterno. Você envergonhou o eterno. Você envergonhou o eterno. Mas a seita do sétimo dia está de braços abertos para te receber. Que você é um grande pregador. Você é um grande servo de Deus. E tudo isso aí, seita do sétimo dia, que você nos chamou,
Isso aí vai ficar tudo no esquecimento. Ainda que tem vídeos rolando por aí que vai rolar isso, aquilo, outro. O nosso irmão Paulo, a história dele rola até hoje. Não rola? O que ele era antes? Rola. Não tem problema nenhum teus vídeos rolar por aí também, não. E te digo uma coisa. Que o céu vai festejar. Porque você sabe no ninho de Satanás onde você está. Você sabe. Se não fosse, nós da seita do sétimo dia por aqui afora, qualquer um dos pastores por aí afora, dos meus irmãos, pregadores, sejam senhor diácono por aí afora, pregadores por aí afora, algum deles já repreendeu algum, porque fala assim, olha, se você viver na prática do pecado, você vai ser assado. Se você morrer na prática do pecado, você morreu sendo filho de Satanás. Ninguém vai repreender, sabe por quê? Porque a palavra de Deus assim o diz. Qual foi o fruto que o abençoado fez? Será que deu tempo dele se arrepender? Será que ele se arrependeu? Ali é entre ele e Deus. Ninguém vai dizer que morreu salvo ou morreu perdido, mas pelas más obras, como é que vai ser julgado? Por que nós vamos ser julgados? E você sabe. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. E sabe o que acontece mais ainda? Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. E aí, como é que fica? Como é que fica isso aí? Como é que fica? Dá para você ver o tamanho do problema? E aí, pegou a pedrada, como é que funciona? É desse jeitão, não é? Pois é. E aí sabe o que acontece? Aí essas pragas não param de vir aí à tona. Você pode ver que os filhos do Satanás, as trevas, tá em todas as redes sociais, mídia social, televisão e não sei o quê, e demônio pra lá e demônio pra cá, xalabaxê com a língua de Satanás pra lá, essas porcaria pra cá, que isso aí é uma língua satânica, não tem nada a ver com Deus isso aí. E detalhe, falei, para com esse linguajar de Satanás, que isso aí não tem nada de Deus. Quem tá falando aqui é veterano de guerra. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Agora apareceu até quem traduz, né? Uma porqueira tá falando aqui, cabitai, bai, ba, e o outro tá, porque Deus mandou dizer isso, Deus vai abrir isso, Deus vai não sei o que, uma mentirada, uma falta de vergonha na cara. Meus irmãos, sai de dentro desses movimentos satânicos, sai de dentro desses movimentos satânicos, porque o fogo eterno que está preparado para Chico, para Francisco, que morreu pecado, que morreu perdido, não sei o quê, vai estar preparado para todos que estiver dentro desses movimentos quando a porta da graça se fechar, mesmo se estiver vivo, para todos. Pastor Júnior, agora eu vou falar com você aqui em inglês. E você conhece muito bem essa passagem. Vou falar assim com charme, assim, ó, em inglês. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E você conhece essa passagem muito bem, ó. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Então ouvi outra voz no céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplices de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sai.
Eu acho que foi mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, esse recado. Não foi, não? Foi. Porque eu tenho certeza que você já viu pastores por aí afora falando outras coisas que não tem nada a ver com isso aí que você está passando. Escuta bem o que eu estou te falando. Você já viu pastores que se dizem renomados por aí afora, porque está rodando todas as plataformas digitais por aí afora. Mas isso aqui, ó, olhando nos teus olhos, você não ouviu por aí afora ainda não. Você está ouvindo aqui, ó. O convite, aceita Cristo como teu Salvador e venha para a seita do sétimo dia. Não é vergonhoso, não. Porque se você morrer aonde você está, porque você sabe que você está negando o nome do Eterno, você envergonhou o Eterno. E nesse meio aí não te cabe. E aí sabe por que eles estão fazendo tudo isso? Que é para ficar mesmo lotando igreja, né? Não, porque as tuas pregações, as correções, faziam com que o povo se retirasse. E eles querem o quê? Dízimos e ofertas. É. Onde é que já se viu alguém subir no púlpito da igreja e dizer: aqui na igreja você não vai ter riqueza, não. Essa tua pregação aqui foi a gota d'água para muitos que pensam por aí afora ao contrário. Mas essa pregação aqui foi uma pregação guiada pelo Espírito Santo para fazer você sair de dentro desse ninho de Satanás. É. Enquanto você nos chamava de seita, olha aqui, um grande pregador falando para um grande pregador, aonde você estava, o ninho de Satanás. É. E você sabe, o recado foi dado. Para ficar só eles por aí afora. Todo dia se levanta falso profeta, essas porcarias por aí afora. Em televisão, em YouTube, não sei para onde vai, isso, aquilo, outro, bota tudo num pacote só assim. E não para, não é? É por isso que eu aqui, ó, quando eu comecei o canal aqui, quando eu voltei a pregar nas redes sociais, é incentivando você com o meu português abrenhado, arroçalhado, aparaibado, acabado, que já tá me zoado por aí afora, que não tinha o conhecimento do canal. Sabe o que acontece? Para jogar vergonha. Por quê? Porque a seara é grande e os obreiros ainda. Só que vocês vão assistir um vídeo nosso que tá prontinho aí, porque eu vou pular esse vídeo. Eu não vou colocar em ordem como eu faço. Eu vou lançar esse vídeo primeiro. Eu vou lançar esse vídeo aqui primeiro. E eu espero que vocês assistam outro vídeo que você vai se deparar com algo que você nunca viu por aí antes. Para vocês verem se a seita do sétimo dia está brincando de pregar o evangelho eterno. Tá? Vocês estão passando batido por aí afora. E não para. E aí sabe o que acontece? O que juntou aí contra você? Ó? Juntou os 3 sinais da volta de Jesus. Os 3 sinais da volta de Jesus. Os 3 sinais. Aí nesses 3 sinais, sabe qual é o sinal que está faltando para Jesus voltar? Aí, ó, Mateus capítulo 24, que era o quê, ó? Verso 10, 11 e 12. Porque no verso 13, a palavra de Deus fala assim para nós. Em inglês, de novo, Gaspar, para o grande pregador. Um grande pregador para um grande pregador. Assim de novo, cautelando assim em inglês. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Pegou? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Nós já estamos vivendo os 3 sinais da volta do nosso Eterno. E quais são eles? Os 3 últimos sinais gerais. E aí só falta o que, The Great Preacher? Mateus capítulo 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Grava The Great Preacher. Então virá o fim. Pegou a pedrada para a honra e glória de Deus, então virá o quê? O fim. E aí? Só falta o sinal, agora o quê? Iminente. Isso aqui eu deixo para o vídeo que vai ser lançado aí. Para você ver se a seita do sétimo dia brinca com o evangelho eterno. É, para você ver.
Mateus capítulo 24 é todos os sinais da volta do nosso eterno. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E você foi ficando odiado no meio do ninho de Satanás. Você foi odiado no meio do ninho de Satanás. Odiado. Aí por quem? Em seguida, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí me diz uma coisa. Você, como um pastor que você é, a decisão que você tomar de viver o evangelho eterno, você sabe que você vai ser um instrumento na mão de Deus e você sabe que você vai levar a multidão. Você sabe que você vai levar a multidão a ter o conhecimento do evangelho eterno. E você vai fazer com que muitos terminem de cair a ficha. Porque muitos estão lá dentro desse movimento satânico por aí, afora sabe que os movimentos do nosso Pai, que os mandamentos do nosso Pai é imutável. Muitos já sabem. Muitos sabem disso. Você vai arrastar a multidão para ter o conhecimento do evangelho eterno. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Não foi por acaso que isso aconteceu. Sinal da volta de Jesus. Venha participar conosco da pregação do evangelho eterno. Venha, venha, venha. Cristo precisa de você. Venha, venha. Não importa o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, isso, aquilo, outro. O nosso irmão Paulo não se importou. O nosso irmão Paulo se entregou. Se entregou. Ele não se importou. Ele se entregou. Lembra? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Grava bem, grava bem. Grava bem isso, para a glória de Deus. Vamos ver aqui o que mais aqui, ó, que você sabe disso. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui, ó, um pouquinho. Mateus capítulo 24, verso 3 e 4. Assim, ó. Bem isão, clarão, práticozão, facilzão, assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se o Eternão sentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E você conhece muito bem essa passagem. Só que aqui, ó, no verso 4, olha aqui onde eu quero que você se firme nisso aqui, ó. Porque Satanás te seduziu muito tempo. Aqui, ó. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E aí, versos 5 ao 14, ele foi só discorrendo os sinais. Quer que eu falo eles? Vamos falar, né? Para a glória de Deus, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a quanto? A muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Agora, olha só aqui o que fala aqui na palavra de Deus aqui para nós aqui, ó. Olha o que o nosso Pai fala para nós aqui no verso 22, aqui, ó, Mateus capítulo 24, verso 22. Ó. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que é o quê? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso hoje, amanhece o dia, logo anoitece. Começa a semana, logo termina. Começa o mês, logo termina. O ano se inicia e logo termina. E aí, como é que fica isso? Junte-se a nós. Venha participar conosco da pregação do Evangelho.
Porque Cristo está voltando, a porta da graça está se fechando. E falta o quê? Falta o quê agora? Qual o sinal que falta? Qual é o sinal que falta? Qual é o sinal que falta? O sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus volta. Eu convido a vocês para que vocês assistam o vídeo que vai ser lançado aí para vocês verem o que a seita do sétimo dia que vocês falam por aí afora fez com o evangelhão eternão do nosso Pai. Eu te digo que você vai se surpreender. Eu te digo que você vai se surpreender. Se alguém chegar perto de você assim, ó, vamos emendar aqui logo para a honra e glória de Deus aqui, ó. Vamos emendar aqui para a honra e glória de Deus aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 36 e Mateus capítulo 25, verso 13. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, Deus está voltando tal dia, marcando data, não sei o que nós já fiz um vídeo aqui falando do Remilson por aí afora. Acho que ele criou vergonha na cara e parou de passar vergonha por aí afora. Outro falso profeta e por aí vai, essas porcarias por aí afora. Aí sabe o que acontece? Se alguém chegar para você e falar assim, ó, Jesus vai voltar a tal dia, tal mês, tal ano, tal não sei o quê, porque né, até nos acusa dizendo que a igreja, a seita do sétimo dia, marcou data para a volta de Jesus, foi o grande apontamento, dia 22 de outubro de 1844. Uma baita de uma mentira por aí afora. Nós nunca marcamos data para a volta de Jesus, nunca isso aconteceu. Aí sabe o que acontece? Nem a igreja adventista era fundada, nem isso, nem aquilo outro. É uma conversaiada por aí afora. Porque os filhos de Satanás gostam de nos perseguir mesmo. Aí sabe o que acontece? Se alguém chegar com esse negócio, ó, Jesus vai voltar tal dia, não sei o quê. Eu parei no canal Edinaldo Cassiano The Great Preachão, ele falou assim, ó, Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, Cristo, quando ele foi assunto ao céu, ali ele já sabia. Quando ele foi assunto ao céu, ele já sabia. Desde quando ele foi assunto. Enquanto ele estava aqui, habitando no corpo de carne, por aqui afora, quem quiser distorcer, que distorça para lá. Aí sabe o que acontece? Foi assunto, já soube, ele sabe, dia e hora, data, mês, bota no pacote, tá tudo sobre o controle dele. Ele sabe de tudo. Aí sabe o que acontece? Aqui, ó. Mateus capítulo 25, verso 13, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Dá para você ver o tamanho do problema? Então ninguém sabe dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora da vinda do Filho do Homem. Dá para você ver o tamanho do problema? Sabe o que Deus quer de mim, de você? Mateus capítulo 24, verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Para você que não sabe, tem duas palavras, mas, porém, com um significado diferente. Aí esse significado aqui, ó. Primeira, percebidos. Percebido. Ou percebidos. E a segunda, apercebidos. Pode procurar em qualquer dicionário. Melhor que tenha Aurélio. Sabe o que significa a palavra percebido? Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Apercebidos. Você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Se nós sabemos que Jesus vai voltar, o que nós temos que fazer? Nos preparar. Estar preparadão para quando ele voltar, nós se encontrar ele nos áriosão para a honra e glória dele mesmo. Amém? Amém? Para a honra e glória dele mesmo. Pegou direitinho? Para a honra e glória de Deus? Agora vamos aqui para nós vermos aqui. Aí como é que nós identificamos essas porcarias que tem por aí afora? Aí tem assim um conselhão grandão, bonitão, benizão, laitão e braitão, que o nosso irmãozão João deixou escritão para nós, sendo inspirado por quem? Pelo Espírito Santo do nosso eternão. Até rimou, não rimou? Pois é, para si mesmo. Aí sabe o que acontece? 1 João capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos
se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E é muitos, não é? Essas porcaria mina por aí, rapaz. Não é brincadeira, não. Tem horas que eu fico ali, rapaz, de onde é que surge tanta porcaria desse jeito, moço? Como é que pode? Quando pensa que não, é uma cara nova, é não sei o que, isso, aquilo outro. Rapaz, faz um sucesso danado e arrasta uma multidão danada. Mas o que a palavra de Deus fala para nós? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É. Como é que pode um negócio desse? E arrasta multidões. Vocês veem aí, rapaz, o camarada abre aqui uma rede social aqui, isso, aquilo, outro e tal, e pai, bola. Quando pensa que não, o cara tá com não sei quantos milhões de visualização e de seguidores e não sei o que, e tal, isso, aquilo, outro. Mas é o quê? É profético. E mais profético ainda, para ficar bem beautiful, é os que vão se salvar. A quantidade que vão se salvar é bem pouquito, bem ninito. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vou deixar até a Bíblia aqui para assim, você fitar bem nos meus olhos aqui, para você ver que o negócio não é brincadeira. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí está dizendo que é pouquito, não muito. Agora olha só, os que vão se salvar, os salvão, como são bem poucão, tem que rimar, né? Os salvão que vão ser bem poucão. É uma alegria que fala isso, que a palavra de Deus fala, não, nós pregando é uma alegria, não é uma tristeza. Mas bem-aventurado é aquele que herdar a eternidade. E eu creio que todos nós que estamos aqui nesse canal aqui, ó, para a glória de Deus, todos nós aqui, ó, vamos estar na eternidade com o nosso Pai, as soon as possible, amen? Para a honra e glória dele mesmo. To God, all be the glory, amen? Toda a glória seja dada ao nosso Deus. Olha aqui, meus olhos aqui, ó. Olha só, como é que vai ser bem poucão que vão se salvar, que vão ser salvão. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? É. Agora, o que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui? 1 João capítulo 4, verso 1. Nós lemos só o verso 1, nós vamos ler o verso 2. Para a glória de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E são muitos. Estão falando que é poucos? Não. Cuidado, 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 cuidado. Aqui foi uma advertência. Irmãos, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. 1 João, capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí é que está o grande problema. O ninho de Satanás por aí afora batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É. Fala o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Morreu, ressuscitou, reviveu e por aí vai. Pregam tudo direitinho. É, porque Satanás ele é sagaz. Quando ele foi seduzir a nossa mãe Eva lá no jardim, ele falou a mentira? Ele falou a mentira para a nossa mãe Eva? Que ela não ia morrer? Ele falou a verdade. Só que ela não tinha entendimento. Ela não tinha entendimento, né? Por quê? Sem mácula e sem pecado, como eles estavam. Mas ele não falou a mentira para ela. Que ela ia ser o quê? Conhecedora, igualmente a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ele mentiu para ela? Não. Só que ele não falou para ela que ela ia viver mais, que ela não ia morrer eternamente ali. Não, ela falou, é certo que não morreis, é certo que não morrereis, é certo que não morrerás. Bota uma Bíblia, vai ter uma tradução diferente. É certo que não morrereis, mas no dia que comer,
sereis igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E é assim que Satanás age. Aí ele foi abrindo, né? À toa que tem mais de 32 mil denominações em todo o globo terrestre por aí afora. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Não é à toa que tem mais de 32 mil denominações em todo o globo terrestre, por causa dele. Aí tem igreja de tudo que você quiser. É. E quem está habitando lá dentro é o Eterno? É evidente que não. É evidente que não. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí fala, não, Jesus Cristo veio em carne. Por quê? Porque ele é sagaz. Ensina tudo aqui direitinho e tal, isso, aquilo, outro. Mas os princípios do Eterno ele joga lá por terra. Para você ser amigo dele em primeiro lugar. Para você acariciar o pecado, viver na prática do pecado, é tudo que ele quer. Aí morreu na prática do pecado, morreu sendo um anjão dele, sendo filhão dele. E vai ser o quê? Assadão com ele. Se for grandão, vai ser assadão. Se for ninito, vai ser assadito. Com ele é. Dá para você ver o tamanho do problema? Esse é o Evangelho Eterno. Isso aqui não é terror. Meu irmão, Pastor Júnior, esse é o Evangelho Eterno, o Evangelho o qual você estava ansioso para pregar. Só que no lugar onde você estava, no ninho de Satanás, você sabe muito bem o que eu estou falando, você jamais pregaria, você jamais vai pregar o Evangelho Eterno, o qual você almeja. Agora, na seita do sétimo dia, você tem toda a liberdade para pregar o Evangelho Eterno, esse Evangelho do Reino, o Evangelho que ensina você se distanciar de Satanás, você ser inimigo do pecado, ser inimigo de Satanás. Na seita do sétimo dia, sim, você prega o Evangelho Eterno. E eles fazem tudo direitinho. Aí aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos aqui, ó, para nós fazer aqui o fechamento do vídeo. Romanos, capítulo 8, verso 26 ao 28. Vamos lá, ó. Para nós fechar aqui, ó. Lembrando, olha aqui para mim aqui, para a honra e glória de Deus. Lembrando, olha aqui para mim aqui, Pastor Júnior. Nos chamou de seita, falou que nós temos um estudo que é do santuário, que não sei o que, isso, aquilo, outro. E você sabe, Hebreus capítulo 7 todinho, Hebreus capítulo 7 todinho, está falando da lei cerimonial que foi abolida não, que foi cumprida na cruz, e que Cristo, ele é sacerdote eterno, e que você sabe que ele intercede por mim e por você, com um gemido inexprimível. Aí agora me diz, ele intercedendo por você, você dentro desse ninho de Satanás, onde você está, que eu creio que você vai sair daí em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você verdadeiramente mesmo sentiu a presença do Eterno, você assistiu esse vídeo aqui, você está na presença do Eterno, que você ama o Eterno, você vai sair de dentro desses movimentos de Satanás. Ele está intercedendo por mim e por você nesse exato momento, com um gemido inexprimível. E você sabe disso, que ele está onde agora? No santuário celeste. A tenda da congregação terrestre foi segundo o modelo celeste, sim ou não? Bem assim, ó, cautelosamente assim, ó. Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo o modelo de tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Moisés viu o santuário terrestre, o santuário celeste, Moisés viu. E quem mais viu? O nosso irmão Joãozão grandão, na ilhazona de Patmosão. Revelation chapter 11, verse 19. And the temple... Presta atenção, para a glória de Deus. And the temple of God was opened in heaven. And there was in his temple the ark of his testament. And there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail.
And the temple of God was opened in heaven. And there was in his temple the ark of his testament. And there were lightnings and voices and thunderings and the earth quake and great hell. Translate for us aí, Gaspar. Quem viu? Ó, primeiro nosso irmão Moisésão lá em Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 9. João, Revelation chapter 11, verse 19. Translate for us aí, Gaspar. Vamos lá na tranquilidade. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca, na tua Bíblia pode estar assim, ó, aqui na tradução aqui do inglês, aqui está assim, ó, a arca do testamento, mas na tua Bíblia pode estar assim, ó, a arca da aliança, ou a arca do testemunho, na tua Bíblia. Aí houve o quê, ó? E houve relâmpagos e vozes, trovões, e um terremoto, e o que mais? E grande, na tradução que está assim, ó, grande saraiva. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, grande saraivada. Olha nos meus olhos aqui, pegou direitinho? Pois é, e você sabe que ele está intercedendo por nós lá. É, porque quem é que está entronizado acima dos querubins? Ô Gaspar, vamos lá, dá mais uma aula para frente aí. Vamos sim. Quem está entronizado acima dos querubins lá? Quando o nosso Eterno descia aqui, que ficava em cima dos querubins aqui, era o nosso Eterno. E era o tabernáculo, a tenda da congregação, tabernáculo, a arca da aliança terrestre, era segundo o que? O modelo celeste, sim ou não? Quem está lá entronizado em cima dos querubins? Vamos ver quem está lá em cima dos querubins, assim, ó, com o The Great Preacher, assim, para a glória de Deus, com o The Great Preacher, um grande pregadorzão, assim, ó, falando para um grande pregador, para a glória de Deus, vamos lá, ó. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aí de novo aqui, ó, 2 Reis, capítulo 19, verso 15, assim, fala assim para nós, ó. E orou Ezequias ao nosso Eterno, pode falar Eterno, não tem problema não. E orou Ezequias ao Eterno e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aí para fechar assim com chavona de ouro, assim bem grandão, assim ó, Salmos 99, verso 1, assim ó. Pega a fita, para a glória de Deus, hein? Com o professor, pega a fita. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. E aí sabe o que acontece? Para nós fazer o fechamento assim, ó, para já fazer o fechamento do vídeo, já. Nós ainda vamos ler aqui ainda, para a glória de Deus. O resumo da sinopse da conclusão assim, ó. Isaías capítulo 40, verso 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E aí, pegou a pedrada para a honra e glória de Deus? Lembrando, um grande pregador falando por um grande pregador, e que tão breve, se for mesmo temente a Deus, sei que você fez aí, você vai nos ajudar com o evangelho eterno para a honra e glória de Deus, amém? Contamos com sua ajuda para a honra e glória de Deus. Você tem o evangelho eterno dentro de você, põe isso para fora, para a honra e glória, sai desse ninho de Satanás, amém? Para a honra e glória de Deus. Vamos aqui para nós, aqui ó, vamos aqui ó, quem intercede por nós, você sabe que ele é sacerdote eterno, nosso Cristo. Lembrando, para você que não tinha conhecimento também, hein? Hebreus capítulo 7, ele todinho. Pode ler ele todinho, lá você vai ver. Ó. O nosso eternão é sacerdote eterno. Vamos aqui, para a glória de Deus, aqui, ó. Vamos lá, ó. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 28, aqui, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque nós não somos fortes, nós habitamos em um corpo de carne, nós somos falhos, nós pecamos, nós não podemos viver na prática do pecado. Vamos lá, ó. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito
intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Naquele momento que você gravou esse vídeo por aí afora, o Espírito Santo estava numa tristeza com você sabia disso? Porque você envergonhou o Eterno. Você envergonhou o Eterno, mas não é tarde para se arrepender. E você sabe que o nosso Pai, Ele é amor, Ele é misericordioso. E você não cometeu pecado para você fazer aquele vídeo. Mas os filhos de Satanás armaram uma mansão para você. Mas o nosso Pai está de braços abertos para te receber, te perdoar, te purificar de toda injustiça e de toda imundícia que armaram contra você. Pega bem, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, ó. Continuando, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E ele intercede por nós. Meu irmão, junte-se a nós, para a honra e glória de Deus, junte-se a nós. Aqui, ó, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Faz como o nosso irmão Paulo, que abandonou aquele ninho de Satanás lá onde ele estava. E ele foi fiel ao eterno, no evangelho eterno. E isso aqui que eu terminei de ler aqui agora, que você conhece, isso aqui está na tua mente. E você sabe que essa escritura aqui, Romanos, foi o nosso irmão Paulo que a escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Faça igual a ele que abandonou aquele ninho de Satanás. Não foi por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus. Porque você ama a Deus. Você demonstrou que você ama a Deus nas tuas pregações, na tua firmeza, lutando contra o pecado. Eu sei que estava dentro de você, meu irmão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso que estava dentro de você. Uma hora eles vão aceitar. Mas não aceitaram. Te jogaram no calabouço. Junte-se a nós para você se soltar na pregação do Evangelho Eterno, que você verdadeiramente tinha vontade de se soltar mais e mais. Olha aqui, ó, como o The Great Preacher prega. Chama mesmo essa raça maldita de filhos de Satanás. Sabe por quê? Você conhece muito bem, ó. 1 João, capítulo 3, verso 7, o que o texto diz? Os filhos de Deus e os filhos de quem? Do maligno, que é o maligno, Satanás. Aí sabe o que diz lá? Fala assim, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lembrando, afirmo, um grande pregador, pregando para um grande pregador, para a honra e glória de Deus. Junte-se a nós, meu irmão, para a honra e glória de Deus. Vamos lá para nós fazer um fechamento do vídeo, para a honra e glória de Deus. Vou até ler aqui, para a honra e glória de Deus. Revelation chapter 22, verse 15 and 16. Eu acho bonita essa palavra assim, como diz assim, ó. The Bible says. É errado. It's wrong. The Bible says. The Bible say it's correct, ok? O que a palavra de Deus está falando para nós aí, The Great Preacher? Não vai botar nessas porcarias que andam no Ratio Free, Ratio Five por aí, porque eu chamo essas porcarias mesmo. Eu não chamo isso de... Quando eu chamo de profeta, pastor, essas porcarias é filho de Satanás. Tá vendo aí, meu irmão Júnior, como é que é pregar? Ah, mas a tua irmã, a profetisa falsa tua, fala que não pode falar isso. Edinaldo, você não pode levantar falso contra ninguém. Mas você falar o que está dentro da Bíblia aqui, ó, e chamar essa laia maldita,
como está aqui escrito, de filhos de Satanás. Essas porcaria pode. Nosso pai desdenhou daquela laia maldita. João capítulo 8, verso 44. Quando é no verso 37 ao 44, verso 39, ele falou assim, eu bem sei que vocês são filhos de Abraão, mas ali estava o quê? O nosso pai estava só desdenhando deles ali. Aí sabe o que acontece? Veio só discorrendo. Mas quando chegou no verso 44, que você, né, meu irmão, conhece bem essa passagem que eu falo assim, ó, retão, diretão, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, essa tranqueira. Que ele seja repreendido na nossa vida. Pegou? Capiche? Capiche? Capita. O que está escrito aqui? Para nós aí, vamos lá, ó. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent many angels to testify unto you those things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. O que a palavra de Deus está falando para nós aí, Gaspray? Aqui é quem vai ficar fora da eternidade. E peraí, calma aí. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Faz a tradução para nós tudo aí, The Great Preach, aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeiro, Apocalipse capítulo 21, verso 27. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Nela, isso aqui é na eternidade, ó. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Abominação é mentiroso, não vai entrar no reino do céu. Lembra que 1 João capítulo 2, verso 3 ao 4, o que fala? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E o mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Lembra? João capítulo 8, verso 44. Pegou? E Apocalipse capítulo 21, verso 27. Agora o que está escrito aqui? Ó? Apocalipse capítulo 22, verso 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent many angels to testify unto you those things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. O que a palavra de Deus está falando para nós aqui, ó? Na eternidade, ó, verso 15. Fora fica os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e todo aquele que ama e pratica a mentira. Lembra quem vai ficar de fora da eternidade? E aqui, ó, o nosso eternão aqui que mandou aqui, ó, deixou escrito para nós aqui, ó, verso 16. Eu, Jesus, tenho enviado meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E nós iremos fazer uma oração aqui agora, para a honra e glória de Deus. Pegou aqui, meus irmãos, você caiu aqui nesse vídeo aqui, meu irmão, você que caiu aqui nesse vídeo aqui, mesmo que seja de paraquedas por aí afora, que você não está entendendo nada, isso, aquilo, outro, você pegou esse pedacinho aqui, a você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te faço um convite, eu te peço, aceite-o como seu Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, você que está brincando de ser crente, pare com isso, porque muitos morreram perdidos, porque é o joio no meio do trigo, e aí você está sendo o quê? Um joio. Você está encaminhando nas pegadas do joio. Se você não quiser ser assadão, com o diabão, com a diabita, bota tudo num pacote só assim, ó, pare de brincar de ser joio e leva a coisa séria, porque Satanás, ele não está nem aí para ninguém. Satanás, ele já está julgado e condenado, e quanto mais ele puder arrastar com ele para o fogo e enxofre que está preparado para ele e seus anjos, para ele é lucro, ele não tem nada a perder, ele já está julgado e condenado. E a você que está afastadão dos caminhos do Senhor, ei, possivelmente você já viu aquela história que diz assim, ó, fulano se desviou dos caminhos de Deus e ficou fazendo planos para voltar. Eu volto o mês que vem, amanhã, depois, e morreu sem voltar. E aí? Você vai também querer ficar nessa mesma pegada
Isso aqui não é terror, isso aqui é o evangelho eterno. Não é evangelho que vai sair por aí te oferecendo dinheiro, não. Aqui é evangelho que está te oferecendo a eternidade, que está te convidando para você ir para a eternidade. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Criador, já está lá em cima nos esperando. E tão breve Ele virá nos buscar. Se nós viermos morrer antes dele voltar, que nós viemos morrer com o nosso nomezinho escrito no livro da vida do Cordeiro Santo e com o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. Vamos, let's go to eternity! And to be with our God forever and ever. Olha o que Apocalipse capítulo 22, verso 5 fala para nós, ó. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Sabe o que isso quer dizer para nós? Translate for us, I guess, pray. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Isso é o fechamento do vídeo. Para a glória de Deus. Vamos orar. Para a glória de Deus. Oremos. Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, pelo teu ensinamento, Senhor. Pai, te peço que o Senhor nos ajude sempre, Senhor, nos dando sabedoria, entendimento, forças do alto, Senhor, para nós nos desviarmos do mal, Senhor. Te peço sempre também, Pai, nas minhas orações, que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tire as escamas dos olhos dos meus irmãos que estão, Senhor, sendo seduzidos, cegos, Senhor, pelo inimigo da nossa alma, pelo Satanás, pelos seus filhos, pelos seus agentes aqui, Senhor, nesses movimentos que tem por aí afora, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor perdoa, Senhor, os meus irmãos, Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, que com a tua mão santa e poderosa, o Senhor possas conduzi-la, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor, nosso Pai, é o nosso Criador, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais um vídeo. E eis-me aqui, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, como mais um instrumento teu, como mais um porta-voz teu, Pai. Todavia seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, Senhor. Na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, para nós entendermos, Pai, e aceitarmos, Senhor, a tua vontade na nossa vida, o teu querer, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, e sim quem ouve, que é o Senhor. Por isso, Pai, nós oremos, Senhor, ao Senhor, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Nos ajude a permanecermos firmes e fiel, Senhor, até o fim, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Todos aqui, Pai, estão chegando todos os dias nessas redes sociais. Que não seja apenas números a mais aqui, Pai, nessas redes sociais, mas que sejam números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. E tão breve nós estaremos com o Senhor e reinando com o Senhor para os séculos dos séculos, Pai. Nós oremos e te pedimos tudo e agradecemos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este é o fechamento desse vídeo. Qual o tema? O tema é os 3 sinais da volta de Jesus. E pegou que só falta se cumprir o sinal iminente. Que é o quê? Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Assiste nosso vídeo aí. Vai ser lançado aí. Amém? Para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.